A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical de dia 3 de dezembro, domingo 3 de dezembro. O tema do nosso trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, que a família dos irmãos esteja reunida para o nosso estudo bíblico dominical. E na lição de hoje, lição de número 10, nós vamos ver o desafio da janela 1040. O desafio da janela 1040. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, janela 1040. Mas não fique muito curioso, não, que nós já vamos esclarecer acerca de que assunto nós vamos tratar hoje. Mas antes eu quero ler com os irmãos um texto lá em Romanos 15 e 22, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, Paulo, o principal missionário da igreja primitiva, ele falou: eu vou sair pelo mundo para evangelizar povos nunca alcançados. Trabalho tremendo que Deus chamou a Paulo e tem chamado a muitos para essa obra. Levar o evangelho a povos que nunca ouviram falar de Jesus. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, te damos graças, Senhor. Pedimos que Tu nos oriente, nos guarde, abençoe, Senhor, abençoe Teus servos que estão meditando nesta lição, Senhor, a família dos Teus servos, Senhor, abençoa, Senhor. Toca, Senhor, de alguma forma, para essas lições que falam sobre a obra missionária da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Janela 1040. O que é isso? Igrejas missionárias na década de 80, 90, procurando um objetivo comum, definiram uma região do mundo entre as linhas de 10 graus a 40 graus ao norte da linha do Equador. Se você ver aí na nossa página inicial da nossa lição, tem um mapa mundi e está ali cercado por um retângulo preto, essa região. 10 graus a 40 graus ao norte da linha do Equador, que vai abranger uma região desde o norte da África até o leste da Ásia. E essas igrejas definiram essa região como uma janela de oportunidade para levar o Evangelho a povos não alcançados. A região demarcada, ela representa aproximadamente 67 nações fechadas à evangelização. Você sabia
que existe uma região no mundo que nós evangélicos chamamos de janela 1040, que não ouviram ou não aceitam a evangelização. São 67 nações, aproximadamente 4 bilhões de pessoas, ou seja, 2/3 do mundo. E nessas regiões prevalecem o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, nessa década de 80, 90, surgiram entidades, principalmente lá nos Estados Unidos, como o Joshua Project, Projeto Josué. Os irmãos se lembram do personagem Josué, general de Moisés. Depois da morte de Moisés, assumiu o comando do povo de Deus e tomaram a terra de Canaã e a herança de Deus para eles. Então, essas entidades como a Josué Project que definiram o que eram povos não alcançados. Então, o que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é uma etnia que possui menos de 2% de cristãos evangélicos ou menos de 5% de cristãos confessos. Então, esses irmãos, eles definiram essa região da janela 1040, 10 graus ao norte do Equador e 40 a 40, e colocaram como alvo para a evangelização mundial, porque aí há muitos povos que nunca foram alcançados pelo Evangelho. Então, como se sabe que eles não foram alcançados? Porque nem 2% dessa população, de 4 bilhões, são evangélicos, e menos de 5% são cristãos de outras profissões de fé. Então, nós vemos a enorme carência. Nós aqui estamos no Brasil, um país já bastante evangelizado, e pensamos que é assim no resto do mundo. Não é. Então, há muitas regiões do mundo que estão muito carentes de conhecer a Jesus. Porém, isso é uma enorme batalha espiritual. Essa janela 1040 enfrenta uma batalha espiritual enorme. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:12, ele disse: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os irmãos têm observado aí os noticiários, e nos noticiários nós temos vendo barbaridades acontecendo, pessoas com justificativas religiosas tiram a vida de outras pessoas, pensando que com isso estão agradando o seu Deus. Então isso é um grande desafio espiritual para a igreja alcançar essas pessoas. Os principais desafios da janela 1040 está em alguns tópicos. O primeiro é as megalópolis. Nessas regiões tem grandes cidades. Megalópolis é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, nós vemos aí, por exemplo, que nem São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Lá
nessas regiões existem cidades enormes, com bilhões de pessoas enfermas. Os irmãos conhecem cidade grande, sabem como a periferia é infestada de doenças, pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas necessitadas que não têm ajuda de forma nenhuma. E essas pessoas naquela região são as mais necessitadas financeiramente da Terra. Se há pobreza no Brasil, os irmãos não imaginam o que é a pobreza, por exemplo, na África, em algumas regiões da Ásia, onde a fome impera. Além disso tudo, há perseguições. Quando o Evangelho vai para essas regiões, os irmãos que se convertem do hinduísmo, do islamismo, elas são perseguidas e muitas vezes presas e muitas vezes mortas. Então, qual é a estratégia da Janela 1040? Primeiro, oração. Então, orar por esses povos é que essas associações pedem para nós. Fazem uma ação social na região, muitos vão lá, e como não podem entrar como igrejas evangélicas oficiais, essas pessoas, esses irmãos, eles entram lá como assistentes sociais. Então, vão trabalhar e ajudar os povos nas suas carências. E nesta oportunidade de ajudar as pessoas no aspecto social, seja na educação, seja na alimentação, eles vão levando o evangelho, esses missionários vão levando o evangelho e também uma ação médico-missionária. Então, muitos médicos cristãos vão para aquelas regiões, não apenas para cumprir com o dever da sua formação profissional de médicos, mas também como evangelistas, levando a palavra de Deus para aquelas pessoas enfermas, porque essas ações sociais e essas ações médicas, elas abrem portas. As pessoas necessitadas abrem as suas portas para essas pessoas, até alguns governos. E depois que os nossos irmãos entram lá, eles têm oportunidade de distribuir literatura, de falar do amor de Cristo. Para nós concluirmos, essa região é um grande desafio para a evangelização, meus irmãos. Então, nós temos que tomar alguma atitude a respeito. Pessoas mais idosas como eu, oramos e contribuímos para essas obras, para que essa região 10 graus, 40 graus, atingindo a África, norte da África, parte da Índia, parte da Ásia, China. Nós oramos por esses irmãos que estão lá, para que o Evangelho possa ser levado com graça, contribuímos. Mas há um grande desafio para os jovens, para se engajarem nessa obra missionária. Muitos jovens se formam aqui nas nossas escolas, e de assistentes sociais, de médicos. Então, esses jovens estão capacitados para ir para essas regiões.
Geralmente, o jovem hoje que estuda numa faculdade sabe um outro idioma, sabe pelo menos o inglês, tem facilidade para idiomas. Então, é onde Deus usa para levar o Evangelho para essas regiões que nós estamos colocando aqui como 1040, para ganhar almas para Jesus através de obras sociais e de saúde que executarem lá, abrindo portas para o Evangelho. Lá em Isaías 6:8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías era muito jovem, havia um grande desafio de profetizar ali para os seus que estavam em desarmonia com a palavra de Deus. E Isaías, escutando a voz do Senhor, ele abriu o seu coração e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que muitos jovens possam estar se sentindo desafiados por essas palavras. E digam também como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por sermos esclarecidos sobre essa janela 1040, Senhor, oportunidade para a pregação do Evangelho, Senhor. Há pessoas que desconhecem totalmente a tua obra, Senhor. Pai, quebranta o nosso coração para orarmos, Senhor, por esta obra, por aqueles missionários que ali estão e por aquelas vidas perdidas que estão sendo destruídas por uma obra satânica. Abre, Senhor, o coração de jovens da nossa igreja, Senhor, para esta obra missionária, Senhor. O Brasil tem muitos jovens que conhecem a palavra de Deus e têm formação acadêmica tão necessária como essas que nossos irmãos obreiros usam nessa região, com ações sociais e ações na área da saúde, Senhor. Levanta jovens, Senhor. Abre também o nosso coração para contribuir para essas obras missionárias, Senhor. E nos orienta para que contribuamos para lugares que realmente irão fazer uso, Senhor, bom uso das nossas contribuições. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.